Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com o seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo o homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidades são, obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora com uma funda aos moradores da terra, e os angustiarei para que venham a achá-lo, dizendo: ai de mim por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor. E eu havia dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim, e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram, e não buscaram ao Senhor. Por isso, não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam. Eis que vem uma voz de rumor, grande tremor da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, e devoraram-no, e consumiram-no, e assolaram a sua morada. Capítulo 11. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras desta aliança, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois: assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até ao dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém,
e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Porque segundo o número das tuas cidades são os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à impudência, altares para queimardes incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande lascívia? Crês que os sacrifícios e as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora, à voz de um grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e assim o soube. Então me fizeste ver as suas ações, e eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam a tua vida, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os castigarei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Capítulo 12. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os, e eles se arraigaram. Crescem, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, porém longe dos seus rins. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês, e provas o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro, e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra, e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves. Porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odiei. A minha herança é para mim ave de rapina, de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em desolação a puseram, e clama a mim na sua desolação. E toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que tome isso a sério. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo da terra até o outro. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se,
mas de nada se aproveitaram. Envergonhados sereis das vossas colheitas, e por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei voltar cada um à sua herança, e cada um à sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho, e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo, farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória. Mas não deram ouvidos. Portanto, dize-lhes esta palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel: todo o odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: porventura, não sabemos nós muito bem que todo o odre se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E fá-los-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória,